Como lidar com uma crise de ansiedade? Esse é o tema do vídeo de hoje. Eu sou a Paty Santos e sejam muito bem-vindos ao Administradoramente. Tempos atrás eu vi uma postagem no perfil do Wendel Carvalho, que é um treinador que eu sigo muito e ele tem vários ensinamentos, é uma pessoa muito bem conhecida no meio do desenvolvimento pessoal. E as pessoas mandam várias perguntas para ele. Um dia ele colocou na caixinha lá e ele postou. Uma pessoa perguntou assim: crise de ansiedade, como lidar? E ele deu várias dicas verdadeiras e ótimas para você lidar com uma crise de ansiedade. Só que um comentário me chamou a atenção. Então teve uma pessoa lá que comentou o seguinte: crise de ansiedade? Fácil, vá ao médico. E outras pessoas concordaram com isso, né? E veio uma vontade louca de responder a esse comentário, mas me fez refletir bastante em como as pessoas não têm empatia e não entendem o que é uma crise de ansiedade. Então, baseado nesse comentário, eu quis trazer essa reflexão. A pessoa perguntou e pediu ajuda, como lidar com uma crise de ansiedade? Só quem teve uma crise de ansiedade sabe como que é difícil você lidar com a falta de concentração, a falta de controle sobre as suas emoções, e é uma sensação de total falta de controle de si mesmo. E é muito difícil. Então, uma resposta simplória como esta, simplesmente vá ao médico, não resolve o problema da pessoa. Então, se você não tem nada a acrescentar, é só um parênteses aqui que eu queria colocar. Se você vê uma postagem dessa, segue um perfil de uma pessoa que trabalha há anos com desenvolvimento pessoal e as pessoas pedem ajuda para essa pessoa. Se você não tem nada a acrescentar, não fale nada, não comente. Então, infelizmente, tem pessoas que perdem a oportunidade de ficarem quietas em situações que são mais profundas. Cada pessoa, cada ser humano tem uma forma de lidar com os seus problemas, sejam emocionais, pessoais, né, de relacionamento, profissionais, enfim. Mas a pessoa estava buscando ajuda. E simplesmente responder, simples, se você está com uma crise de ansiedade, vá ao médico. É óbvio que você tem que ir ao médico. Porque quando chega na crise, você já está passando mal, você já não tem mais controle sobre si mesmo. E é muito difícil. Só que no momento de uma crise, a gente não consegue ter um raciocínio lógico sobre as coisas, porque o que está comandando o seu corpo e as suas ações são as suas emoções. Então, simples, você vai procurar o médico. Eu passei por 2 crises e a primeira coisa que eu fiz foi procurar o pronto-socorro. Só que dificilmente no pronto-socorro você vai ser atendido por um profissional da área da saúde mental, que seja um psiquiatra, por exemplo. As 2 vezes que eu passei mal, na verdade, na primeira vez eu fui para o pronto-socorro do hospital e eu fui atendida por um clínico geral. E o que ele me receitou? Ele orientou que eu procurasse um psiquiatra, um psicólogo, porque ele viu que era algo além de só uma crise de ansiedade. E no momento, para me acalmar, ele me deu um remédio faixa preta. Olha, toma essas gotinhas aqui. E eu simplesmente apaguei e fui acordar só no outro dia, péssima. Foi horrível. E até depois o meu psiquiatra falou que eu não deveria ter tomado aquela quantidade enorme de medicação. Mas foi um sedativo, né? Enfim. Então, assim, se só ir ao médico no momento da crise resolvesse, depressão e crise de ansiedade, transtornos de ansiedade, não seria uma das doenças que mais afastam as pessoas do trabalho hoje. E não é à toa que síndrome de burnout e depressão estão inclusas aí na classificação de doenças da Organização Mundial de Saúde. Então, uma simples resposta vai ao médico não tem empatia nenhuma por quem está passando por isso. Porque uma crise de ansiedade ainda existe muito preconceito, as pessoas tratam de forma simplória porque não é uma doença que é vista como se fosse uma doença física. Então se você tá com uma gastrite, eles tratam como se fosse assim, tá com dor de estômago, vai no médico, eles dão um remedinho e passa. Não é assim.
processo de cura é muito mais profundo, é possível sim você se curar de transtorno de ansiedade, de depressão, mas não é simplesmente ir ao médico que vai te ajudar. Então só quis trazer essa reflexão aqui para você que já sofreu com crise de ansiedade, que eu sei o que você passou, eu sei o que você está passando, porque eu também passei por isso. E tamo junto, porque o processo é uma jornada e a gente precisa de muito apoio nesse momento, porque a crise de ansiedade, ela é na verdade o ápice de várias coisas já acumuladas e que chegam no seu limite e estouram. Então, o que eu trago aqui no Administradoramente é exatamente o autoconhecimento, uma educação emocional para que você aprenda a conhecer as suas emoções, a conhecer a você mesmo e não chegar nesse ponto de ter uma crise. Então, é possível sim evitar uma crise de ansiedade. Como lidar com ela no momento que está acontecendo, isso vai depender de cada pessoa e também do seu nível de conhecimento sobre você mesmo. Então, o que a gente tem que ter é mais empatia com as pessoas que sofrem com transtorno de ansiedade, com depressão, e entender que ela precisa de apoio. E se você vê alguma pessoa passando por uma crise, dê apoio e leve ela sim ao médico. Mas saiba que não é somente na primeira consulta ali do pronto-socorro que vai resolver o problema dela. Precisa sim buscar ajuda de um profissional da área de saúde mental. E eu tô junto aqui com você para o que der e vier, trazendo conhecimento. Até o próximo vídeo.